Olá pessoal, aqui é o João Vitor e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão de física do Enem 2020 que trata de cinemática. Então vamos para a leitura do enunciado. No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S de Senna, numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante. Comando: quais são a direção e o sentido da aceleração do carro? Então você tem a curva de uma forma de S e o carro está percorrendo, algum ponto aqui dessa curva. Na verdade não importa qual ponto para a gente fazer não, mas ele está percorrendo algum ponto aqui. E o enunciado te falou que ele tem uma velocidade constante, que ele percorre essa curva com velocidade constante e te pergunta qual é a direção e o sentido da aceleração desse carro. Então tudo que faz curva está, pelo menos por um certo curto período de tempo, fazendo uma espécie de MCU, só que ao torno de um setor circular, não é numa circunferência de fato, mas acontece num setor circular. No MCU, o que a gente sempre tem? A gente tem velocidade tangente à curva, à trajetória. Então, em qualquer lugar desses aqui, em qualquer ponto dessa curva, a velocidade é tangente à curva. Tanto é que se o carro perder a tração dos pneus com o chão, ele sai pela tangente, ele sai direto na curva. Se a velocidade durante essa curva é constante, isso significa que não existe aceleração tangencial, não tem aceleração nem no mesmo sentido e nem no sentido contrário da velocidade. Porque se tivesse, ela não era constante, a aceleração muda a velocidade. Então, a aceleração do carro não pode estar no mesmo sentido e nem no sentido contrário da velocidade. Mas, como ele faz curva, tudo que faz curva tem uma aceleração apontando para o centro da curva aqui, que é a chamada aceleração centrípeta, que faz com que se mude a direção e o sentido da velocidade, mas sem mudar o seu valor. Como ela está perpendicular à velocidade, ela vai mudar só o sentido, a direção da velocidade, mas não vai mudar o valor da velocidade. Então, a aceleração que existe aqui, que está atuando sobre esse carro, é a centrípeta, que é sempre perpendicular à velocidade em qualquer coisa que faz curva, seja num círculo perfeito ou em qualquer curva desse tipo. Sempre tem uma aceleração centrípeta apontando perpendicular à velocidade e apontando para o centro da curva. Logo, a alternativa correta é a alternativa B, porque ela é uma aceleração radial apontada para dentro da curva. O que é radial? Radial lembra raio, né? Então, ela está no mesmo sentido do raio dessa circunferência, que é perpendicular, né? O raio é sempre perpendicular a uma reta tangente à circunferência, que no caso é a velocidade. Então, a direção da aceleração é radial, aponta no mesmo sentido do raio e aponta para o centro da curva, e não para fora da curva, para o centro da curva, que é o que faz o carro fazer a curva em si. Então, a alternativa correta é B, radial e para dentro da curva. Então, uma questão de movimento circular uniforme, em que a gente tem que interpretar uma curva aqui em função dos vetores velocidade e aceleração, e é assim que se faz essa questão.